Agora você ouvirá algo que não chegou até você por acaso. Há momentos em que o coração pressente que está prestes a compreender uma verdade que faltava, e este é exatamente o instante em que essa compreensão começa. O que revelarei aqui transformará a forma como você enxerga a fé silenciosa, o propósito oculto nos desafios e o valor das decisões tomadas. Você conhecerá o significado profundo da noite em que um anjo veio ao encontro de José e compreenderá por que escolhi aquele homem para guardar o mistério mais precioso que já tocou a terra. Esta história tem sido contada por séculos, mas hoje será apresentada de um modo que poucos tiveram a oportunidade de escutar. No decorrer deste vídeo, você entenderá como o silêncio de José abriu caminhos para a ação divina, porque a dúvida que o cercou não foi sinal de fraqueza, mas de humanidade, e como a coragem de obedecer, mesmo diante do inexplicável, colocou em movimento a promessa que mudaria toda a história. Você verá detalhes que raramente são mencionados e descobrirá como cada acontecimento naquela noite ilumina escolhas que você mesmo precisa fazer agora. Tudo o que será revelado aqui tem relação direta com sua vida, especialmente neste tempo do advento, quando a preparação se torna tão importante quanto a chegada. O que está prestes a ser contado desafiará a sua visão sobre espera, confiança, direção espiritual e propósito. Quando avançarmos para a próxima parte, você perceberá que esta revelação não pertence apenas ao passado. Ela também fala sobre você. O silêncio de José será compreendido como um território sagrado, onde a ação divina encontra espaço para se manifestar. Quando observamos aquele momento, percebemos que José não enfrentava apenas um dilema humano, mas um confronto profundo entre a lógica e o chamado de Deus. Ele se viu diante de uma situação que desafiava qualquer explicação natural, e mesmo assim, não buscou ruído, pressa ou julgamento. Escolheu o recolhimento, e essa escolha abriu o caminho para que a revelação chegasse a ele de maneira clara e direta. É neste ponto que a história revela sua força, pois o silêncio que poderia ser interpretado como incerteza tornou-se o ambiente perfeito para a intervenção celestial. Neste trecho você entenderá como a quietude interior prepara o coração para distinguir o que vem de Deus daquilo que nasce apenas dos medos humanos. José não se antecipou à vontade divina e não permitiu que a aflição guiasse suas atitudes. Ele aguardou, e essa espera se transformou no primeiro ato de fé explícito na narrativa do advento. Quando o anjo apareceu, não encontrou um homem vencido pela ansiedade, mas alguém disposto a ouvir algo que ultrapassava qualquer capacidade humana. Ao avançarmos, você verá como esse silêncio se transforma em revelação, e entenderá que, muitas vezes, Deus escolhe justamente o momento de maior incerteza para anunciar o que mudará todo o curso da vida. Quando o impossível se apresenta como ameaça, o coração humano costuma recuar, e José experimentou exatamente essa sensação. Ele se viu diante de algo que parecia romper sua segurança, sua lógica e tudo aquilo que acreditava compreender sobre justiça e retidão. A gravidez de Maria o colocava diante de um enigma que ultrapassava o entendimento, e a dúvida que emergiu não nasceu da falta de fé, mas do seu senso de responsabilidade e de sua pureza de intenção. Ele queria agir corretamente, preservar a dignidade de Maria e permanecer fiel ao que era justo. O medo que José enfrentou não era sinal de fraqueza, mas de profundidade. Ele temia ferir alguém inocente, temia decidir errado, temia interpretar mal os sinais. Esse temor revelava um coração sensível ao sagrado. Antes do anjo trazer qualquer explicação, José já demonstrava grandeza moral. Esse dilema silencioso é um dos pilares do advento, pois mostra que a preparação para a vinda do Salvador passa por crises que revelam quem somos. No próximo trecho, você verá como o céu responde exatamente quando a tensão parece insustentável. A chegada do anjo representou o instante em que o céu se curvou até José para dissipar a escuridão que se acumulava em seu coração. Não houve demora, abandono ou silêncio prolongado. Houve precisão divina,
No momento exato, a luz celestial irrompeu para revelar o incompreensível. A presença do anjo não foi apenas mensagem, foi confirmação de que Deus observa cada movimento interior antes de agir no exterior. A intervenção divina não anulou o dilema, mas mostrou que a dúvida pode ser portal para a revelação maior. O anjo trouxe a verdade que mudava tudo. Maria carregava o cumprimento das promessas. O filho seria a realização da esperança de Israel. Esse anúncio dissipou não apenas o temor, mas a sensação de ameaça que José carregava. Quando o anjo disse para não temer, não era consolo comum, mas convocação para enxergar a realidade com os olhos de Deus. A seguir, você compreenderá por que José foi escolhido para a missão tão singular. A missão secreta de José revela seu papel único no plano divino. Ele não foi escolhido por força, prestígio ou influência, mas pela disposição de proteger o inexplicável, sem exigir respostas imediatas. Sua força silenciosa sustentaria o maior mistério da história. Deus precisava de alguém que colocasse obediência acima do orgulho e fidelidade acima do medo. José era esse homem. Sua humildade moldou seu coração para acolher o que ultrapassava qualquer compreensão humana. A missão dada a José ultrapassava o cuidado terreno por Maria e pelo menino. Ele seria guardião da encarnação, protetor daquele que transformaria a humanidade. Sua missão ocorria longe dos holofotes, em gestos discretos que se tornavam atos de fé. Deus confiou em José porque conhecia sua coragem silenciosa e sua devoção incansável. Essa fidelidade se tornaria o alicerce para que o nascimento do Salvador acontecesse conforme a vontade divina. O sim que ninguém ouviu se tornou eco silencioso que sustentou a maior virada espiritual da história. José não foi aclamado, não recebeu reconhecimento público. Ele obedeceu quando apenas Deus o observava. Sua obediência discreta mudou o rumo da humanidade. Ele não buscou protagonismo, mas entrega total. Cada passo após a revelação demonstrava confiança absoluta, mesmo sem saber onde o caminho o levaria. A força espiritual não está nas respostas rápidas, mas na disposição de caminhar confiando no que Deus revelou. José protegeu Maria e o menino com amor silencioso. O céu celebrava aquilo que o mundo não via. Agora você verá como o Espírito Santo se torna o centro desse mistério. A presença do Espírito é o núcleo vivo de tudo. José não recebeu apenas explicação, mas revelação que atravessava séculos. O Espírito cria vida onde a lógica vê impossibilidade. Ele ilumina corações mergulhados em dúvida. Ele permite que Deus cumpra sua vontade através de pessoas simples e dispostas. A revelação concedeu nova compreensão espiritual a José. Ele estava diante da manifestação íntima do amor divino que descia ao mundo para se tornar homem. Ele não seria espectador, mas guardião do que o Espírito gerava. No próximo trecho entenderá que o mistério define o sentido do advento. A espera não é vazia, é preparação silenciosa para a obra que Deus molda antes da revelação. A promessa em gestação revela o significado do advento. O invisível toma forma antes da manifestação pública. Maria carregava o Salvador em silêncio. José carregava a responsabilidade de protegê-lo. O advento mostra que preparação é tão importante quanto o cumprimento. Deus trabalha na profundidade antes de manifestar na superfície. Nada era visível aos olhos humanos, mas tudo estava sendo moldado por Deus. O Filho já estava presente, embora oculto. A salvação já havia começado. Deus age primeiro no silêncio, para depois revelar no esplendor. Essa metáfora ilumina sua própria jornada espiritual. Agora você verá como a estrada espiritual de José se conecta com a sua. Ele enfrentou o desconhecido com confiança, assim como você é chamado a fazer. José recebeu missão que ultrapassava sua compreensão. Você também caminha por caminhos cujas respostas ainda não estão visíveis. A fé se constrói em passos dados antes da plena clareza. José não questionou sua capacidade, apenas colocou-se à disposição. Ele protegeu o que Deus estava formando.
assim como você é chamado a proteger o que Deus desperta em seu interior. Sua estrada e a de José se cruzam na fé que exige silêncio interior e coragem. Agora você verá como a revelação dada a José continua viva. A revelação não está confinada ao passado. A palavra de Deus permanece viva. O anúncio não foi apenas sobre o nascimento do Salvador, mas um chamado para confiar no que supera a lógica humana. Assim como José recebeu direção na incerteza, você também é chamado a reconhecer a voz divina quando a confusão parece maior. Deus fala ao coração disposto a ouvir. Acolher a revelação muda a postura diante da vida. A transformação acontece quando alguém acredita no que Deus anuncia, mesmo quando desafia o entendimento. A luz que dissipou a angústia de José está disponível para você. Deus olha para você com a mesma atenção, pronto para iluminar dúvidas e fortalecer passos. A seguir, você será convidado ao chamado final, entregar sua caminhada à ação divina e preparar seu coração para o que Deus deseja realizar neste advento. A revelação continua em você. Deus não fala apenas para informar, mas para transformar. O convite que alcancei José agora alcança seu coração. Confie mesmo quando não percebe o movimento divino. O advento é estado espiritual de espera com propósito. Deus trabalha no silêncio antes de revelar. Entregue suas incertezas e permita que Ele conduza o que está fora do seu controle. Assim como José acolheu sua missão, você é chamado a acolher o que Deus gera em sua vida. A obra divina começa oculta antes de se manifestar. A fé transforma o ordinário em extraordinário. Se permitir que essa revelação encontre espaço, perceberá que não caminha sozinho. Deus o guia, sustenta e prepara. O advento se torna encontro. A revelação continua a cada passo. Deus acompanha aqueles que aceitam sua direção. Agora você está diante do convite que alcancei José. Deixar que a fé substitua o medo e que a confiança tome o lugar da dúvida. O advento inaugura novo modo de caminhar. Você não está só. Deus está à frente dos seus passos, alinhando circunstâncias e fortalecendo sua alma. A revelação que marcou José aponta para você. Deus lhe olha com esperança e propósito. Sua jornada depende da disposição em acolher o que foi anunciado. Esta história não termina ao final deste vídeo. Ela continua em cada escolha sua, em cada silêncio oferecido a Deus, em cada passo na direção da luz. O advento é tempo em que a promessa amadurece. Você é chamado a caminhar dentro dela com coragem e entrega.